Mais um jogo a contar para a quinta jornada da Liga NOS, a nossa principal liga de futebol em Portugal. Escolhi o jogo Vitória Boa Vista e vou analisar a equipa de Miguel Leal, a equipa do Bessa, que foi à cidade de Guimarães e perdeu por 1-0. Falo primeiro nos comportamentos e princípios de jogo de Miguel Leal, da equipa do Bessa, aquilo que fez dentro das quatro linhas, com bola e sem bola, depois fazendo uns comentários gerais à partida e finalizando o vídeo com os golos. Vocês sabem que eu não posso colocar imagens televisivas, não tenho os direitos de imagem e aqui no YouTube posso sofrer represálias por essas empresas, e então apresento somente imagens estáticas da partida, principalmente dos golos. Neste caso tivemos apenas um golo, vitória por margem mínima do Vitória em casa em Guimarães sobre a equipa do Bessa. Miguel Leal colocou o seguinte 11 esta noite: na baliza Wagner, no lado direito tivemos Edu Machado, lado esquerdo tivemos Talocha, dupla de centrais com Rossi e Sparanha, depois dupla de pivôs defensivos de volantes, Gilson de um lado e Idris do outro, à frente uma linha 3 com Fábio Espinho mais no corredor central, à direita Renato Santos, à esquerda Cuca e na frente de ataque o ponta de lança Bulos. A equipa de Miguel Leal numa primeira fase de construção não existiu, o Boa Vista não tinha interesse em sair a jogar através do seu guarda-redes e pelos seus defesas, os primeiros homens a iniciarem uma primeira fase. Tinha indicações Wagner, não só nos pontapés de baliza, como na reposição de bola em jogo, de bater longo diretamente para o meio-campo da equipa do Vitória. Era um Boa Vista muito estático, um Boa Vista num 4-3-3 com um triângulo normal, e o triângulo normal são com dois jogadores de base, Gilson e Idris, e depois o seu vértice ficava Fábio Espinho. Gilson e Idris sempre muito bem posicionados, uma primeira parte que o Boa Vista dominou claramente o corredor central, e depois Fábio Espinho era o jogador mais livre à frente desses dois volantes, Gilson e Idris, e era Fábio Espinho que tentava desequilibrar e furar a organização defensiva da equipa do Vitória. É curioso que neste 4-3-3 de Miguel Leal, por base tínhamos Gilson e Idris, os jogadores mais defensivos do meio campo, enquanto Fábio Espinho jogava à frente dessa base do triângulo, mas conforme a dinâmica de jogo, conforme aquilo que o jogo solicitava, esse triângulo era rodado e passava para um triângulo invertido. O vértice ficava em Idris, responsável pelo vértice desse triângulo, com ordens para Gilson subir um pouco no terreno e fazer a base, neste caso do triângulo, com Fábio Espinho. Portanto, era a rotatividade nestes três homens da equipa de Miguel Leal. Num sistema mais defensivo, Gilson colava-se a Idris e à frente tínhamos Fábio Espinho, ou então o triângulo alterava-se com a subida de Gilson, fazendo a base com o Fábio Espinho, e o vértice depois ficava em Idris. Reparem que nesta imagem à frente tínhamos o trio atacante, em que Bulos ficava numa situação mais central, Cuca à esquerda e Renato Santos à direita, e este era o esquema tático de Miguel Leal, um esquema que não traz grande mobilidade, que não traz grande dinâmica, é uma equipa muito presa, muito estática, é uma equipa muito pragmática, e falta certamente
alguma mobilidade, não só nos 3 jogadores da frente, como também na liberdade aos seus laterais, nos corredores mais laterais, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Como é que o Boa Vista depois iniciava o processo da segunda fase? Através daquela mudança no triângulo no corredor mais central, mas quando a bola caía nos corredores laterais, não havia a dinâmica da subida dos laterais quando os extremos jogavam dentro, e então o Boa Vista era muito pragmático, muito fixo. Do lado esquerdo, quem dava a largura à frente de ataque era Cuca, como podem ver na imagem, e Talocha ia subindo um pouco através do seu corredor mais à esquerda para dar o apoio a Cuca. Gilson, como falei anteriormente, era o médio defensivo que tinha a liberdade de subir um pouco no terreno e dar o acompanhamento à organização ofensiva do Boa Vista. Se do lado esquerdo era Cuca, do lado direito nós tínhamos Renato Santos. Era o jogador que dava a largura no corredor mais à direita da equipa do Bessa, enquanto Edu Machado depois iria subir um pouco no terreno para dar aquele apoio, dar uma linha de passe a Renato Santos. Mais uma vez, numa estrutura em que o Boa Vista é muito fixo, não há grande mobilidade, o triângulo do meio campo está sempre presente, muito bem posicionado, mais à esquerda, no corredor contrário à bola, tínhamos Cuca, e na frente o ponta de lança Bulos. Portanto, o Boa Vista com bola é uma equipa muito simples, uns comportamentos e princípios de jogo muito simples, não há aquela grande dinâmica entre o extremo e o lateral do mesmo lado, não há rupturas dos médios, tanto de Gilson quando sobe e de Fábio Espinho, mas mesmo quando o triângulo estava com a base Gilson e Idris, Fábio Espinho não tem aquela força, aquela energia que já teve em outrora, que fazia aquelas diagonais. Ou então são as especificações, é aquilo que Fábio Espinho faz consoante aquilo que Miguel Leal pede para que ele execute. E depois um coletivo muito preso, pouco dinâmico, o que fez com que o Vitória depois conseguisse não só controlar o jogo, tendo mais posse de bola. Portanto, foi um Boa Vista que é ao estilo de Miguel Leal. Muito pragmatismo, muita solidez em termos de posicionamento, e depois quando tinha bola era aqueles contra-ataques puros, ou então aqueles ataques rápidos que utilizava Cuca do lado esquerdo e Renato Santos do lado direito para desequilibrar o sistema defensivo do Vitória. Um Boa Vista sem bola era aquele Boa Vista que descia as suas linhas, encurtava o espaço entre blocos, muito sólido a defender e sempre com uma basculação quase sempre na perfeição. A estrutura e o posicionamento da equipa do Bessa, Miguel Leal optou com 4 defesas, um pivô defensivo, 4 médios e um jogador na frente. Eram 4-1-4-1, como podem ver na imagem. Era Idris que se posicionava atrás da linha média, Renato Santos e Cuca desciam através dos seus corredores laterais e colavam-se à linha de Gilson e Fábio Espinho. Na frente ficava o ponta de lança Bulos, sempre a pressionar o portador da bola. Aquilo que vi era que aquela linha de 4 com Renato Santos, Gilson, Idris e no lado esquerdo o Cuca, reparei que o jogador mais próximo do portador da bola do Vitória era esse que fazia a pressão imediata. Portanto, um Boa Vista com bola muito fixo, muito estático à sua estrutura tática. Um Boa Vista sem bola descia as linhas, esperava pelo erro do Vitória e o jogador mais próximo atacava o portador da bola do Vitória numa estrutura de 4-1-4-1. O que é que aconteceu depois? O Boa Vista chega ao intervalo 0-0. O Vitória também não esteve bem e não estou aqui para analisar o Vitória. Sei que no segundo tempo a substituição, quando Hurtado entrou, foi mudar claramente o jogo do Vitória. Boa Vista tentou controlar ao máximo todo o ímpeto que Hurtado trazia naquele espaço e naquela ligação que tinha
já à equipa de Pedro Martins, o Vitória, e o Boa Vista foi equilibrando, mas não foi mudando os seus comportamentos e princípios de jogo. Aos 64 minutos há o golo do Vitória por intermédio de Rincón. Lado esquerdo, Conan faz um passe para Rafinha já dentro da área. Rafinha vai cruzar e Rincón vai aparecer na zona do segundo poste, nas costas da linha defensiva, mais propriamente de Talocha, e faz o golo da partida. Boa Vista continuava a não mexer, não só na sua estrutura, como também nos comportamentos e princípios de jogo. Continuava com aquele 4-3-3 muito estático, Cuca à esquerda, Renato Santos na frente, no lado direito, e Bulos na frente, e aquele triângulo mais condicionado, porque as indicações de Miguel Leal era para defender primeiro e depois atacar. Aos 70 minutos, e passaram alguns minutos depois do gol do Vitória, o Miguel Leal vai tirar Gilson, um jogador mais defensivo do meio campo, e vai colocar Simão. Aqui já não houve uma grande alternância no triângulo. O triângulo do meio campo passou a ser fixo, passou a ser mais ofensivo, porque David Simão tem outras características atacantes que Gilson não tem. Idris era o homem mais fixo, como podem ver nesta imagem, o homem mais fixo no setor do meio campo mais defensivo, era o pivô defensivo, e à frente David Simão um pouco mais à esquerda e Fábio Espinho um pouco mais à direita. Era um meio campo já no corredor central mais ofensivo. 11 minutos depois, eu acho que aqui foi tarde, Miguel Leal vai mexer na equipa à procura do empate, uma solução já tardia, teria que ter sido mais cedo para o Boa Vista atacar e conseguir o empate nesta partida. Miguel Leal vai tirar Bulos e vai entrar Rochinha, um jogador do meio campo muito mais ofensivo, e depois sai Fábio Espinho já muito desgastado para entrar Rui Pedro. Ou seja, Bulos sai, Rui Pedro vai para a frente de ataque, refrescar aquela frente de ataque, e depois sai Fábio Espinho e vai entrar Rochinha. Portanto, Rochinha e David Simão muito mais frescos, muito mais ofensivos, mas na minha opinião pecou por esta substituição ser muito tarde. O Vitória também foi controlando o seu jogo perante os seus adeptos, no seu estádio, na sua cidade, e o Boa Vista não teve argumentos depois para conseguir chegar a um empate em que, na minha opinião, a leitura de Miguel Leal pecou por ser tardia nas substituições. O Vitória venceu, o Boa Vista perdeu. O Boa Vista está numa situação complicada, que em 5 jogos só tem 3 pontos, tem uma vitória e 4 derrotas. Esta foi mais uma análise a uma equipa da Liga NOS. Eu escolhi este jogo, eu escolhi o Boa Vista, e é para vocês também não dizerem que aqui o Joga Simples só analisa equipas grandes, o Porto, o Benfica e o Sporting. É realmente mentira. Já analisei nesta jornada o Rio Ave, agora analiso e estou a analisar o Boa Vista, e depois vamos ter a próxima análise, que será ao Estoril, que perdeu em casa surpreendentemente frente ao Moreirense. Da minha parte, é aquele likezão, aquela joinha, aquela curtida para apoiar aqui o Joga Simples. Quem não é subscritor do canal, aqui embaixo tem o botãozinho vermelho. Subscrevam o canal Joga Simples se vocês gostam de futebol, futebol português e futebol brasileiro, mais propriamente o Cruzeiro. Estarão sempre aqui neste canal Joga Simples. Da minha parte, resta-me agradecer por terem assistido a mais um vídeo, mais uma análise aqui no canal Joga Simples.